Hábitos Atômicos, capítulo 19. A regra de caixinhos dourados, motivação na vida e no trabalho. Em 1955, a Disneylandia tinha acabado de abrir uma filial em Anaheim, Califórnia, quando um garoto de 10 anos pediu um emprego. As leis trabalhistas eram menos rígidas na época e o menino conseguiu uma posição vendendo guias por 50 centavos cada. Em um ano, ele fez a transição para a loja mágica da Disney, onde aprendeu truques com os funcionários mais antigos. Ele testava piadas e números simples com os visitantes. Logo, descobriu que o que amava não eram apresentações de mágica, mas apresentações em geral. E tomou por objetivo se tornar comediante. Já na adolescência, ele passou a se apresentar em pequenos clubes ao redor de Los Angeles. O público era pequeno, sua apresentação curta. Ele raramente permanecia no palco por mais de 5 minutos. A maioria das pessoas da plateia estava muito ocupada bebendo ou conversando com os amigos para prestar atenção. Uma noite, ele literalmente fez sua apresentação de stand-up para um clube vazio. Não era um trabalho glamouroso, mas não havia dúvida de que ele estava melhorando. Suas primeiras apresentações duravam apenas 1 ou 2 minutos. No ensino médio, seu material se expandiu para incluir números de 5 minutos e, alguns anos depois, um show de 10 minutos. Aos 19 anos, apresentava semanalmente números de 20 minutos. Ele teve que ler 3 poemas durante o show apenas para conseguir estender a apresentação pelo tempo necessário, mas suas habilidades continuaram a progredir. Ele passou mais uma década experimentando, ajustando e praticando. Aceitou um emprego como roteirista de televisão e, gradualmente, começou a frequentar talk shows. Em meados da década de 70, conseguiu se tornar um convidado regular dos programas The Tonight Show e Saturday Night Live. Finalmente, depois de quase 15 anos de trabalho, o jovem conquistou a fama. Ele visitava 60 cidades em 63 dias, depois 72 em 80 dias, então 85 em 90 dias. Um dos seus shows em Ohio teve um público de 18.695 pessoas. Outros 45 mil ingressos foram vendidos para sua turnê de 3 dias em Nova York. Ele foi lançado ao estrelato e se tornou um dos comediantes mais bem-sucedidos do seu tempo. Seu nome é Steve Martin. A história de Martin traz uma perspectiva fascinante sobre o que é preciso para manter hábitos em longo prazo. Comédia não é para tímidos. É difícil imaginar uma situação que cause medo no coração de mais pessoas do que se apresentar sozinha no palco e não conseguir fazer rir. No entanto, Steve Martin enfrentou esse medo todas as semanas durante 18 anos. Em suas palavras, 10 anos de aprendizado, 4 de refinamento, outros 4 de sucesso. Por que algumas pessoas como Martin persistem em seus hábitos? Seja fazendo piadas, desenhando desenhos animados ou tocando violão, enquanto a maioria de nós luta para permanecer motivada. Como projetamos hábitos que nos mantenham atraídos e não se desgastem? Os cientistas estudam essa questão há muitos anos. Embora ainda haja muito a aprender, uma das descobertas mais consistentes é que a melhor maneira de manter a motivação e atingir níveis máximos de desejo é trabalhar em tarefas de um nível de dificuldade perto do limite das nossas capacidades. O cérebro humano adora um desafio, mas apenas se estiver dentro de uma zona de dificuldade ideal. Se você gosta de tênis e tentar jogar uma partida séria contra um garoto de 4 anos, rapidamente vai ficar entediado. É muito fácil. Você vai ganhar todos os pontos. Por outro lado, se jogar com um tenista profissional, como Roger Federer ou Serena Williams, você vai perder rapidamente a motivação, porque a partida é difícil demais. Agora, considere uma partida contra alguém que seja igual a você. Conforme o jogo avança, você ganha alguns pontos, perde alguns, tem uma boa chance de ganhar, mas só se realmente se esforçar. Seu foco aumenta. As distrações desaparecem e você se vê totalmente investido na tarefa que tem em mãos. Esse é um desafio de dificuldade no limite da sua capacidade.
e é um excelente exemplo da regra dos cachinhos dourados. A regra de cachinhos dourados afirma que os humanos experimentam motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão bem no limite das suas habilidades. Não muito difíceis, não muito fáceis, na medida. A carreira de comediante de Martin é um excelente exemplo da regra de cachinhos dourados na prática. A cada ano ele expandia o tempo da sua apresentação cômica, mas apenas em 1 minuto ou 2. Ele estava sempre adicionando material novo, mas também mantinha algumas piadas que garantiam risadas. Houve apenas vitórias suficientes para mantê-lo motivado e erros suficientes para mantê-lo trabalhando com afinco. Quando você está começando um hábito, é importante manter o comportamento o mais fácil possível para que continue com ele mesmo quando as condições não estiverem perfeitas. Essa é uma ideia que abordamos em detalhes ao discutir a terceira lei da mudança de comportamento. Uma vez que um hábito tenha sido estabelecido, é importante continuar avançando em pequenos passos. Essas pequenas melhorias e novos desafios mantêm você engajado. E se você atingir a zona cachinhos dourados, você pode alcançar um estado de fluxo. Aqui nessa figura 19, nós vemos que entre a motivação, tédio e fracasso, a motivação máxima ocorre quando se enfrenta um desafio de dificuldade gerenciável. Na pesquisa em psicologia, isso é conhecido como Lei Yerkes-Dodson, que descreve o nível de excitação, o nível ideal de excitação como o ponto médio entre o tédio e a ansiedade. Um estado de fluxo é a experiência de estar na zona de fluxo e totalmente imerso em uma atividade. Os cientistas tentaram quantificar esse sentimento. Eles descobriram que para atingir um estado de fluxo, uma tarefa deve estar aproximadamente 4% além da sua capacidade atual. Na vida real, normalmente não é factível quantificar a dificuldade de uma ação dessa maneira, mas a ideia central da regra de cachinhos dourados ainda é válida. Trabalhar em desafios de dificuldade perto do limite da sua capacidade. Só um pouquinho além, parece crucial para manter a motivação. O aperfeiçoamento requer um equilíbrio delicado. Você precisa procurar regularmente por desafios que levem ao limite, enquanto continua a progredir o suficiente para permanecer motivado. Os comportamentos precisam permanecer novos para que continuem atraentes e satisfatórios. Sem variedade, a gente fica entediado, e o tédio é talvez o maior vilão na busca do autoaperfeiçoamento. Como manter o foco diante do tédio ao trabalhar nas suas metas? Depois que a minha carreira de beisebol terminou, eu comecei a procurar um novo esporte. Eu me juntei a uma equipe de levantamento de peso e um dia um treinador de elite visitou nossa academia. Ele havia trabalhado com milhares de atletas durante sua longa carreira, incluindo alguns olímpicos. Eu me apresentei e começamos a falar sobre o processo de aprimoramento. Qual é a diferença entre os melhores atletas e todos os outros? Eu perguntei. O que as pessoas realmente bem-sucedidas fazem que as demais não fazem? Ele mencionou alguns fatores já esperados, genética, sorte, talento. Mas então, ele disse algo que eu não havia esperado. Em algum momento, tudo se resume a quem é capaz de lidar com o tédio de treinar todos os dias, fazendo os mesmos levantamentos repetidas vezes. Sua resposta me surpreendeu, porque é uma maneira diferente de pensar na ética do trabalho. As pessoas falam sobre ficar empolgado para trabalhar em seus objetivos. Quer se trate de negócios, esportes ou arte, você ouve as pessoas dizerem: tudo se resume à paixão, você realmente tem que querer. Como resultado, muitos ficam deprimidos quando perdem o foco ou motivação, porque pensam que as pessoas de sucesso têm uma reserva ilimitada de paixão. Mas esse treinador estava dizendo que as pessoas realmente bem-sucedidas sentiam a mesma falta de motivação do que todos os outros. A diferença é que eles encontravam uma maneira de continuar apesar do tédio. Maestria requer prática, mas quanto mais você pratica alguma coisa, mais chata e rotineira ela se torna. Depois de conquistados os ganhos iniciais e sabermos o que esperar, o interesse pode começar a desaparecer. Às vezes acontece até mais rápido que isso.
Tudo que você precisa fazer é ir à academia alguns dias seguidos ou publicar algumas postagens regulares para deixar um dia de lado e não vai parecer ser nada demais fazer isso. As coisas estão indo bem. É fácil racionalizar tirar um dia de folga porque você está indo bem. A maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, é o tédio. Ficamos entediados com os hábitos porque eles param de nos proporcionar prazer. O resultado é esperado. E como nossos hábitos se tornam comuns, começamos a sabotar o progresso em busca de novidades. Talvez seja por isso que acabemos presos em um ciclo interminável, saltando de um treino para o próximo, a dieta para a próxima, uma ideia de negócio para a próxima. Assim que sentimos um mínimo declínio na motivação, procuramos uma nova estratégia, mesmo que a anterior ainda funcione. Como observou Maquiavelli, os homens desejam a novidade de tal maneira que aqueles que estão indo bem desejam tanto a mudança quanto os que estão se saindo mal. Talvez seja por isso que muitos dos produtos formadores de hábitos sejam os que fornecem formas contínuas de novidade. Os videogames fornecem novidade visual, pornografia sexual, junk food fornece novidade culinária. Cada uma dessas experiências oferece elementos contínuos de surpresa. Em psicologia, isso é conhecido como recompensa variável. Máquinas caça-níqueis são o exemplo mais comum. Um jogador consegue um jackpot de vez em quando, mas não em um intervalo previsível. O ritmo das recompensas varia. Essa variação leva ao maior pico de dopamina, recorre à memória e acelera a formação de hábitos. Recompensas variáveis não criam a paixão. Isto é, você não pode oferecer uma recompensa em que as pessoas não estão interessadas em um intervalo variável e esperar que mudem de ideia. Mas há uma maneira poderosa de amplificar a paixão que já vivenciamos porque reduz o tédio. O ponto ideal da paixão ocorre em uma divisão 50-50 entre sucesso e fracasso. Metade do tempo você consegue o que quer, na outra metade não. É preciso ganhar apenas o suficiente para sentir a satisfação e querer apenas o bastante para sentir desejo. Esse é um dos benefícios de seguir a regra de cachinhos dourados. Se você já está interessado em um hábito, trabalhar em desafios de dificuldade só um pouquinho além dos seus limites é uma boa maneira de manter as coisas interessantes. É claro que nem todos os hábitos têm um componente de recompensa variável, e não gostaríamos que fosse assim. Se o Google fornecesse apenas um resultado de pesquisa útil em determinados momentos, eu mudaria para um concorrente rapidamente. Se a Uber só aceitasse metade das minhas viagens, duvido que eu continuasse a usar o serviço por muito mais tempo. E se passasse fio dental todos os dias e só às vezes ficasse com a boca limpa, acho que eu deixaria para lá. Sejam recompensas variáveis ou não, nenhum hábito vai ser interessante para sempre. Em algum momento, todos enfrentam o mesmo desafio na jornada do autoaprimoramento. Você tem que se apaixonar pelo tédio. Todos nós temos metas que gostaríamos de alcançar, sonhos que gostaríamos de realizar. Mas não importa o que você está tentando melhorar, se só fizer o trabalho quando for conveniente ou empolgante, nunca será consistente o bastante para alcançar resultados notáveis. Posso garantir que se conseguir começar um hábito e continuar o colocando em prática, vai ter dias em que você terá vontade de desistir. Quando inicia um negócio, haverá dias em que você não vai querer ir até lá. Ao frequentar a academia, haverá séries que não vai querer fazer. Quando chegar a hora de escrever, haverá dias que você não vai querer digitar. Mas insistir quando é irritante, doloroso ou desgastante é o que faz a diferença entre um profissional e um amador. Profissionais cumprem o programa, amadores deixam a vida atrapalhar seu caminho. Os profissionais sabem o que é importante para eles e trabalham para atingir suas metas com propósito. Os amadores são desviados do curso pelas urgências da vida. David Kane, autor e professor de meditação, incentiva seus alunos a evitar serem meditadores de conveniência. Da mesma forma, você não quer ser atleta, escritor ou qualquer coisa de conveniência. Quando um hábito é realmente importante, você tem que estar disposto a colocá-lo em prática de qualquer modo. Os profissionais agem mesmo quando o momento não é ideal. Eles podem não gostar, mas encontram uma maneira de fazer o que tem que ser feito. Houve muitas séries de exercícios que eu não queria terminar, mas nunca me arrependi de ter cumprido o treino.
montes de artigos que não tinha vontade de escrever, mas nunca me arrependi de publicá-los no prazo. Houve muitos dias em que senti vontade de relaxar, mas nunca me arrependi de ter comparecido e trabalhado em algo que fosse importante para mim. A única maneira de se tornar excelente é ser infinitamente fascinado por fazer a mesma coisa repetidas vezes. Você tem que se apaixonar pelo tédio. Resumo do capítulo. A regra de Caixinhos Dourados afirma que os seres humanos experimentam a motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão perto do limite das suas habilidades. A maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, é o tédio. À medida que os hábitos se tornam rotineiros, eles se tornam menos interessantes e menos satisfatórios e a gente fica entediado. Qualquer um pode trabalhar com afinco quando se sente motivado. É a capacidade de continuar mesmo quando o trabalho não é empolgante que faz diferença. Os profissionais cumprem o cronograma, os amadores deixam a vida atrapalhá-los.